Olá pessoal, sou o professor Kleber Guedes, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Olá galera, bom dia, vamos a mais uma aula. Dessa vez nossa aula é de interpretação textual. Hoje a gente vai estudar a linguagem mista, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, certo? Lembrando que linguagem verbal e linguagem não verbal, a junção das duas é que resulta nessa linguagem mista. Ao observarmos o quadrinho a seguir, é possível afirmar que apenas as frases dentro dos balões são responsáveis pelo sentido da história? Vamos conferir. Olha lá, Clovegildo. É a nova vizinha, filha daquele casal que se mudou para o bairro esta semana. Cuidado, Rafa. Ela tá vindo pra cá. Aí o garoto pensa, caramba, ela é bonita. Os dois garotos pensam a mesma coisa. Aí o garoto fala, bem feinha, né? Aí eu disse, horrível. Então, galera, vamos aqui para o questionamento. É possível a gente afirmar que o sentido dessa historinha, o entendimento dela, só é possível através da leitura dos quadrinhos? Ou as imagens também têm a sua importância? Esse tipo de linguagem que nós estamos vendo aí é o que nós chamamos de linguagem mista, porque aí nós temos os recursos da linguagem verbal, lembrando que linguagem verbal é aquela falada ou escrita, no caso aí é escrita, né? E linguagem não verbal, que é aquela que utiliza símbolos, imagens, desenhos, no caso aí, né, os desenhos, as gravuras. Então, pessoal, ambas são importantes para a construção do sentido. Então, nós podemos dizer que nessa historinha aí é necessário a utilização da linguagem verbal e da linguagem não verbal, para que a gente consiga compreender. Junção das duas resulta em uma linguagem mista. Então vamos lá, o que é a linguagem? A linguagem é a nossa habilidade humana que possibilita a comunicação. É através da linguagem que podemos interagir uns com os outros. Então é através dessa linguagem, dessa comunicação, que a gente pode interagir. Então nós podemos dizer que a linguagem é um sistema comunicativo, tá bom? Então não obrigatoriamente a linguagem precisa ser verbal para as pessoas dialogarem, certo? Tem a linguagem de Libras, certo? Tem as linguagens dos sinais de trânsito, tem vários tipos de linguagem. Então a linguagem não é só essa que a gente conhece, né, da oralidade, não. Uma das formas de manifestar a linguagem é através das línguas, utilizando palavras. Mas há também outras formas de comunicar. Então, pessoal, quando a gente fala em línguas, não obrigatoriamente precisa ser uma língua falada como a língua portuguesa que eu estou usando agora, ou, por exemplo, a língua inglesa, a língua espanhola. As línguas são sistemas comunicativos, certo? Então, existem outros tipos de linguagens que não seja apenas a linguagem oral falada. Olha que interessante essa parte aqui, ó. Toda criança é capaz de adquirir a língua falada no local em que vive, independentemente de suas origens. Isso significa que, claro, se você tivesse nascido nos Estados Unidos, né, você iria aprender a falar inglês, certo? Fluentemente, certo? Então não importa, né, aonde você nasceu, você aprende a falar ouvindo as outras pessoas falarem, certo? Você aprende a falar assistindo televisão, ouvindo música, né? Vendo seus pais conversarem, seus familiares conversarem. Então é assim que a gente vai captando as informações e aos poucos, né, gradativamente desenvolvendo a nossa habilidade de falar. É por isso
que hoje é muito comum você encontrar nos colégios o sistema de ensino bilíngue já desde o infantil, porque é comprovado cientificamente que a criança ela tem maior facilidade para aprender mais idiomas também, captar mais informações comunicativas quando ela está na infância, ela tem uma maior facilidade, tá bom? Sendo essa criança capaz mesmo até de aprender 2 idiomas ao mesmo tempo, ok? Agora, pessoal, a gente chega na nossa linguagem verbal. Nessa linguagem, a base da comunicação é a palavra, né? Porque a linguagem verbal é falada ou escrita, não é isso? Logo, as línguas são caracterizadas pela linguagem verbal. Então, nós temos aqui um quadrinho, um balãozinho com várias palavras. Então, no nosso caso aqui, estamos estudando a linguagem das histórias em quadrinhos. A linguagem verbal ela é crucial também para o entendimento da mensagem. Linguagem não verbal. A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, como a pintura, que explora as formas e as cores, como a mímica, que vai explorar os gestos do corpo, né, os gestos corporais também, da face também, não é isso? A dança, a música, ou seja, todo tipo de linguagem que não usar palavras e não usar fala, oralidade, vamos classificar como linguagem verbal. Por exemplo, quando a gente está no trânsito, né, uma comunicação, quando que devemos parar, quando que podemos passar, certo? As placas também nos dizem muito, mesmo que não esteja nada escrito. A gente tem que saber decifrar esses códigos, né? Proibido fumar, é proibido estacionar e assim por diante. Hoje, a linguagem não verbal ela está sendo muito mais valorizada do que anos atrás. Vocês podem tirar como exemplo essas lives de cantores que estão acontecendo no YouTube. Né? Geralmente é bem comum você encontrar lá no cantinho da tela, né, um tradutor, né, da linguagem de Libras. Bom, então hoje está ficando mais popularizado, certo? Essa inclusão social que é tão importante. Então aqui nós temos alguns exemplos de linguagem não verbal, como por exemplo um alfabeto de Libras, um símbolo, né, proibido fumar, outra imagem, né, de uma pessoa pedindo silêncio, os emojis que são tão utilizados nas redes sociais, né, principalmente no WhatsApp, uma placa indicando, né, que aquele lugar ele é destinado a cadeirantes, semáforo, e também as expressões faciais, pessoal, elas também não deixam de ser uma linguagem não verbal. Porque às vezes em uma história em quadrinho, por exemplo, pode não haver a fala do personagem, tipo uma charge, pode não haver a fala do personagem, uma tirinha, mas pode ter as expressões faciais dele. E isso também já diz muita coisa sobre o seu estado emocional, por exemplo, se ele está feliz, se ele está triste. Tipos de linguagem não verbal. Então, nós temos aqui as placas de trânsito. Quando você vai tirar a sua CNH, sua Carteira Nacional de Habilitação, né, você precisa passar por testes, né? Além de psicológicos, você precisa passar pelo teste da prova, certo? Da prova onde você vai ter que identificar as placas de trânsito, né? As leis de trânsito, né? Claro, além da prova prática, né? Que você tem que fazer também. Então, aqui a gente tem algumas, né, das placas, né, que são aí as amarelas, né, que elas alertam, ok? Então, é importante conhecer as placas de trânsito, esse modelo de linguagem não verbal, somente o motorista? Claro que não, né, pessoal? Nós, como pedestres também, né, eu, tanto como motorista e também como pedestre, eu tenho que saber e entender essa linguagem de trânsito, né? Porque o pedestre, ele também precisa conhecer as leis do trânsito, certo? Porque ele também está ali transitando,
certo? Pela cidade. Então, ele precisa conhecer as leis de trânsito, a faixa de pedestre, quais são os seus direitos, seus deveres, suas obrigações. Então, vamos lá. Linguagem verbal ou não verbal, que vamos exercitar aqui rapidinho. Então, como nessa aqui não tem nenhuma palavra, né, escrita, então a gente classifica aqui como uma linguagem não verbal, né? Um bolo, né, que já foi tirada aí uma parte, um pedaço desse bolo. Então, a gente classificaria como linguagem não verbal. Aquelas placas de trânsito que a gente viu anteriormente, percebam que elas tinham palavras, umas letrinhas pequenininhas, e também tinham as setas, os símbolos, a cor amarela. Então, ali era uma linguagem mista, né? Porém, tem placas de trânsito que é só linguagem não verbal, quando não tem palavras, certo? Bom, e agora, linguagem verbal ou não verbal? Nesse caso, né, trata-se de uma linguagem verbal, porque aqui eu não tenho figuras, imagens, gravuras, eu tenho somente a linguagem verbal escrita. Temos aqui os ingredientes, né, de uma receita culinária, né? 6 ovos, 3 xícaras de açúcar, 4 xícaras de farinha, né? E também aqui, pessoal, não deixa de ser um gênero textual, certo? Receita culinária também é um gênero textual, tem a sua própria estrutura, ingredientes, modo de preparo, certo? Tudo isso faz parte aqui da estrutura desse gênero textual, né? E agora nós chegamos na linguagem mista. Então, há ainda a linguagem mista, em que se utilizam a palavra e outros elementos não verbais. Temos aqui, ó, volta das férias. Nada como a casa da gente. Então, aí é uma alusão, certo? É uma inferência ao fato de que o mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti, causador não só da dengue, mas da chikungunya, certo? E de outras doenças, ele gosta de água parada, certo? Esse anúncio publicitário, ele é veiculado ao sistema de saúde, certo? Para alertar a população sobre os riscos de deixar a água parada, certo? Sobre a questão, a função da consciência coletiva, certo? Que é o que hoje também falta muito no Brasil, certo? É a consciência coletiva de que se cada um fizer a sua parte, certo? Ou então também se você vê ali uma coisa errada, se você vê ali tá passando por algum canto, vê ali um pneu, né, com água parada, você também, não custa nada você fazer sua parte derramar. Isso mostra que a consciência coletiva, né, que se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo fizer um pouquinho, certo? O mundo seria bem melhor, a gente estaria aí livre de algumas doenças, né? Ou pelo menos estaria nos prevenindo, né, contra algumas doenças. Então agora a gente vai exercitar um pouco, certo? Sua tarefa agora será analisar os textos a seguir. Quadrinhos, charts e propagandas. Então a gente vai aqui ficar vendo as imagens e vamos classificando. Pense no seguinte: qual é o tipo de linguagem? Verbal, não verbal ou mista? Antes de responder, né, você vai ter que pensar isso. E qual é a importância dos elementos não verbais para construir o sentido? Então, vamos aqui analisar as figuras. Bom, nessa primeira situação, né, fica evidente que nós temos uma linguagem não verbal, certo? A importância da figura para o entendimento aí é crucial porque nós não temos palavras, então aí trata-se apenas de linguagem não verbal. Uma charge aí, né, uma tirinha da Turma da Mônica. Nessa segunda situação, nós temos aí um anúncio publicitário, certo? Do Nescau, né, o café da manhã que escolhemos juntos, do Nescau, do cereal do Nescau, aonde nós temos aí a presença da linguagem verbal no anúncio, né? Falando sobre o café da manhã, as letras brancas, até mesmo na própria caixinha lá tem a marca do produto Nescau. Mas também temos a linguagem não verbal, porque essa fotografia ela representa aí um café da manhã, um lanche, certo? Então, nesse caso aí, nós temos uma linguagem mista, certo? Nós temos aí os dois elementos nessa mesma imagem. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.
Consciência não é para todos e todos os dias. Ou seja, a garotinha está questionando, né? Por que 20 de novembro é o dia da consciência negra, né? E nos outros dias as pessoas não têm consciência, é uma crítica, né? À sociedade. Porque muitas vezes as pessoas lembram de algumas datas só naquele dia, né? Quando na verdade você deve praticar boas ações todos os dias. Você não só deve ser solidário no Natal, né? Você não só deve ter compaixão pelo outro no período de Páscoa, certo? Nós não devemos, né, valorizar as diferenças, né, que existem entre nós, né, somente no dia da consciência negra ou no dia do índio. Devemos praticar boas ações e boas atitudes durante todos os dias. Então essa é a crítica que a Charge vem trazendo. Mas no caso aqui nós temos novamente, pessoal, uma linguagem mista, né? Nós tivemos o desenho e também tivemos as palavras para formar o sentido. Bom, já nessa tirinha aqui do Snoopy, né? Do cachorrinho, nós temos aqui apenas a linguagem não verbal, certo? Porque, pessoal, eu não estou levando aqui em consideração esse nome Minduim, nem esse Charles, né? Que deve ser aí o cartunista, né? Que fez o desenho. Só estou levando em consideração a própria Charge, certo? O cachorrinho com a língua estirada para beber água, né? Ele colocando ali o pé de baixo para ver se cai alguma coisa e do nada começa uma chuva, né? Grande, né? Então foi aí o inesperado que ocorre aí. Nesse caso é apenas linguagem não verbal. Temos agora aqui uma história em quadrinho do Chico Bento, né? Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então, nessa situação, nós temos aí uma linguagem mista, novamente, temos a linguagem verbal, através da fala dos personagens, né? O Chico Bento com a linguagem coloquial, uma variação linguística regional, e a professora utilizando a norma padrão, a linguagem formal, a norma urbana de prestígio. E temos aí a linguagem não verbal através da figura dos desenhos, né? A sala de aula. Então temos aí a configuração de uma linguagem mista. Nessa próxima situação temos limpe os pés. O Cascão prefere ficar fora do que pensar limpar os pés, né, para entrar. Perceba que no primeiro quadrinho tá de dia, no segundo já tá de noite, né? E a mãe dele diz, Cascão, tipo, ela tá, né, querendo acordar ele. Temos aí a linguagem mista. Nesse aí temos a foto do Cristo Redentor, né? No Rio de Janeiro, a estátua, pensando, esses rapazes sempre me pegando para Cristo. E temos aí os fotógrafos, né? Com os flashes aí, que é uma onomatopeia. Então a gente configura aí como linguagem mista novamente.